que essa parte aqui, lá no curso de imposto de renda, a gente trata isso em 4 encontros, né? Só trabalhando o lucro real. É bem legal. Outro ponto de atenção é a adoção da escolha, né? Do regime. Então, você estando no lucro real, ainda assim você tem que fazer uma opção. Se você vai para o lucro real trimestral ou para o lucro real anual. E dentro do anual, eu ainda posso escolher pagar com base nas estimativas mensais, que é com base na receita bruta, ou pelo balanço de redução e suspensão. Tá? Qual é a vantagem ou desvantagem? Lucro real trimestral eu não recomendo muito. Por quê? Porque ele vai te limitar. No lucro real trimestral, cada trimestre é uma apuração definitiva. Então, só se a empresa fosse extremamente linear nas suas receitas, nas suas despesas e no seu lucro, o que não é a realidade da maior parte das empresas. Você tem aí oscilações de períodos, né? Você pode ter sazonalidade. Então, o lucro real trimestral tem que tomar muito cuidado. Ele vai limitar a utilização do prejuízo fiscal dentro do ano, porque ele vai considerar que o prejuízo fiscal do trimestre é definitivo naquele trimestre. Então, você pode, se você tem prejuízo fiscal, por exemplo, teve naquele período, você pode ficar prejudicado com a utilização dele, tá? O bom do trimestral é que pode compensar os prejuízos, mas aí todos podem compensar os prejuízos dos períodos anteriores, não só o trimestral. O trimestral, na verdade, ele vai limitar a compensação desses prejuízos dentro da apuração. Como, por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho exemplo. O trimestral. Aqui, né? O que acontece no trimestral? Quando ele tem o fechamento trimestral, é definitivo. É como se fosse anual. Que apurou ali, é o que tem ali. No lucro real anual, tanto no balanço de suspensão, como principalmente no balanço de redução e suspensão, se eu não optar com base no regime de estimativa bruta mensal. No regime de estimativa bruta mensal, eu vou calcular o imposto de renda sobre a receita bruta. Aí eu não levo as antecipações, né? Eu não levo em consideração a compensação naquele período, tá? Mas, comparando... sim, isso sim, tá? Ele permite a compensação de saldo negativo, aí é diferente, né? O saldo negativo é diferente de prejuízo acumulado, tá? Saldo negativo são os pagamentos que eu fiz, as antecipações que eu fiz a maior durante o período ou resultado de retenção fonte não utilizada para compensar o imposto dentro do período. Pegando aqui um exemplo de prejuízo, uma empresa que teve um prejuízo no primeiro trimestre de 4.626, tá? E no segundo trimestre, ela vai ter um lucro de 10 mil. Só para ilustrar o cuidado. Isso varia de empresa para empresa, tá? Eu, particularmente, como a empresa não, a maior parte das empresas não são lineares, você pode ter algum tipo de problema em relação a isso, tá? Então, quanto que você teve de prejuízo lá no primeiro trimestre? 4.626. Então, você teve um lucro no segundo trimestre e você teve um prejuízo no primeiro de 4.626. Aí, você pode utilizar 30% do seu lucro, 30% do prejuízo calculado sobre o lucro, né? É a trava dos 30%. Então, você teve aí 3 mil de compensação, tá? Sua base de cálculo foi para 7 mil. Por quê? Você está utilizando aqui 30% da compensação.
O seu imposto de renda, então, vai ser 1.050. Só que quanto que você podia aproveitar se você tivesse, por exemplo, no lucro real anual? Você ia aproveitar os 4.626, tá? Fazendo aqui, ó, o cálculo quando a gente estivesse no anual, porque no anual eu vou apurando, tá? Dentro do mesmo período, como eu vou apurando com base no balanço de suspensão e redução, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que ele vai diluindo isso dentro do período. Então, no trimestral, não, fechou o trimestre, acabou. Trancou aquela apuração e acabou. Aqui você poderia ter uma base menor, porque você aproveitaria esse prejuízo dentro do próprio cálculo do imposto de renda, tá? Falando de lucro real anual. Eu não olharia o trimestre. Quando eu olho o trimestre, acabou. Naquele montante ali, eu tive prejuízo naquele período, acabou. Eu só limitou a minha compensação no próximo período, que também vai ser definitivo. Já no lucro real anual, eu posso considerar isso como um todo, porque a apuração é anual, tá? Então, é esse o cuidado que a gente tem que tomar em relação ao trimestral anual. Tem essa vantagem, realmente, de você poder compensar a CSL, Imposto de Renda Base Negativa, que é o resultado das antecipações pagos a maiores ou em função de retenção fonte não utilizada, que no lucro real anual de suspensão eu também posso utilizar. Não é que eu não posso utilizar, também posso, mas só depois da entrega da SF, né? Depois que eu entrego a SF, eu posso utilizar também no lucro real anual, no exercício subsequente após a entrega da SF. Tudo bem, pessoal?